Boa noite. Shalom de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família. Vamos chegando aí, estamos dando início a essa live de terça-feira. Boa noite, Andresa. Boa noite, Laura, minha filha, minha neta está aqui junto. Estamos muito felizes, né, de ver esse momento tão especial, tão único, tão marcante para as nossas vidas, de ter aqui minha filha e minha neta, né, tocando e cantando junto, adorando a Deus, porque um dia nós entregamos a nossa casa, a nossa família ao Senhor e declaramos que eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. E é isso que nós fazemos, né? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém, queridos? Glória a Deus. Seja sempre o nome do Senhor. Então nós vamos adorar ao Senhor com mais essa canção, mas antes de nós adorarmos, eu quero convidar você a não se esquecer, né, do nosso seminário. Na próxima semana vamos estar trabalhando sobre filhos, sobre criação de filhos. Vai ser uma bênção para nós, eu creio em nome de Jesus. E nós vamos aprender mais um pouquinho como cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, porque não tem uma receita certa, mas aquilo que vem de Deus, a receita que vem de Deus, ela é poderosa, né? Os conselhos de Deus para nossas vidas é maravilhoso demais. Amém, queridos? Então nós estamos felizes porque se cumpre, né, a vontade de Deus assim nas nossas casas, nas nossas famílias, e eu creio em nome de Jesus. E eu quero convidar você para abrir juntamente comigo o Salmo 11. É um salmo, o Senhor é o nosso forte refúgio, e é assim que o Senhor tem sido para nós, um forte refúgio para a minha vida, para o meu lar, para a minha família, para o povo do Senhor, para aqueles, os santos de Deus, aqueles que têm esperado no Senhor, né, com paciência, têm esperado, têm acreditado, têm confiado. Boa noite, Rita. Boa noite, Marcos. Deus abençoe seu lar e sua vida. Boa noite, Oneida Maria. Deus abençoe, querida. Deus abençoe sua casa. Amém. Vamos se chegando. Paulinha, boa noite. Deus abençoe você. Deus abençoe Adriano. Deus abençoe a Liliane. Deus abençoe. Graça e paz a todos vocês que estão entrando e estão se chegando. Que vai agora, né, estarmos aqui, né, junto aqui adorando a Deus. Enquanto isso, nós vamos então estar lendo esse salmo, né? Salmo 11, que fala para nós assim, ó. Salmista Davi, ele fala assim, ó: no Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Porque eis aí o ímpio arma o arco, dispõe as suas flechas na corda, para os ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, e no céu tem o Senhor seu trono, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Glória a Deus. Olha que tremenda essa declaração de Davi, né? Afirmando que a sua alma, né, bem diz, a sua alma fala que o Senhor é seu refúgio e foge como um pássaro, né, para junto da presença de Deus. Porque nós o tempo todo nós sabemos que há armadilhas, há dardos, há setas inflamadas lançadas sobre as nossas vidas, sobre as nossas saúdes, sobre a nossa família, sobre o trabalho, sobre o casamento, sobre a vida profissional, material, financeira, de diversas maneiras, né? O inimigo, ele não quer que nós venhamos a desfrutar do reino de Deus, das coisas que Deus já nos abençoou, Ele já nos entregou, Ele já nos deu, né? Mas quando eu faço do Senhor o meu refúgio, como eu faço do Senhor a minha segurança, eu posso confiar
porque Ele é aquele que repreende o inimigo das nossas almas, Ele é aquele que nos livra do laço do passarinheiro e das pestes perniciosas, Ele é que quebra o arco e despedaça a lança. O Senhor é aquele que queima os carros de fogo, né, dos seus inimigos, e eles não prosperarão, eles não ficarão na sua presença, porque o Senhor é aquele que guerreia por mim e guerreia por você. Glória a Deus. Estamos felizes de estar aqui com vocês para a gente adorar ao Senhor. Vamos passar para a nossa adoração, vamos entronizar o Senhor no nosso coração, na nossa casa, no nosso lar. Vamos entronizar esse Deus tão poderoso. Ele é maravilhoso, Ele é grandiosíssimo e Ele habita em seu povo. Amém? Vamos lá? Aleluia! Diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender. E diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Aleluia! Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Verdade, Senhor. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho, Aleluia! reflete a glória que revela os Glória a meus Deus. defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Aleluia! Glória Na a vida Deus! real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada pela
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Amém. Graça e paz, shalom de Deus sobre a sua vida. Amém. Muito bom estar aqui, né? Juntos para cultuar o nosso Deus. Já o adoramos. Sim. Uma canção lindíssima, né? Uma canção nova. E agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém. Irmãos, nós colocamos propositalmente, desde domingo eu venho falando, no spoiler lá está lá algo muito antigo, né? Que talvez até as crianças hoje, algumas nem conhecem, porque caiu em desuso, que é a história, né, dos 3 porquinhos. Exatamente. Interessante que a gente lembra, né, da nossa infância, de quantas vezes escutou aquela história. Pais contaram, professores contaram e recontaram, e sempre a ênfase foi dada para a fuga, para a correria. Foi dado, o personagem central ficou sendo o lobo, né? Primeiro que em algumas situações ele venceu, e mesmo depois que ele perdeu, o personagem central ficou o lobo. E era muito comum na nossa infância se contar aquela história até para poder, né, colocar uma certa disciplina, né, em nós quando crianças a respeito do lobo mau, né, que ele perseguia. E a gente cresceu com isso, ouvindo isso, e nem pais, nem professores na época, ninguém parou, né, para falar com a gente do sentido real da história, o que ela realmente nos ensinava, né? E hoje, se a gente recontar para as crianças hoje, estão envolvidas na internet, nos vídeos no YouTube, e só contar a história para eles e perguntar o que eles entenderam, eu não sei o que eles responderiam. Não sei se é a mesma percepção eles vão dar para o lobo, eu não sei se eles vão dar para as casas, eu não sei se eles vão ter medo, se eles vão se dar por vencedores como os porquinhos foram, eu não sei, né? Mas são questionamentos. E eu quis fazer essa alusão porque na verdade essa história, se lá atrás, quando alguém lançou na literatura, quando nós ouvimos pela primeira vez e todas as vezes que era recontada e contada, e a gente gostava de ouvir, mesmo sabendo, né? Às vezes até maiorzinho, a gente gostava de escutar, pedia para alguém contar novamente. Alguém poderia ter aproveitado a história para dizer, olha, aí são fundamentos para a sua vida, são que tem resistência para as tempestades, para as lutas e aquilo que não tem. E a gente teria florescido muito mais rápido, a gente teria entendido o real sentido dessa história, né? E eu encontrei na Bíblia, tem um paralelo a respeito disso, né? E aí foi uma brincadeira para despertar, aguçar a curiosidade de cada um, né? Que é um texto muito conhecido, mas nós vamos dar uma abordagem dentro da história dos porquinhos, que é Mateus 7, do 24 ao 27, quando Jesus, na verdade, ele não está falando, ele vai falar do tolo, ele vai falar do insensato, ele vai falar de construção, ele vai falar de areia, ele vai falar de rocha, mas ele está falando de fundamento. Fundamento é alicerce, fundamento é aquilo que a gente às vezes acha que é bobagem investir, porque vai ficar tampado, né? Muita gente vai construir uma casa e gasta pouco no alicerce. Sim. E depois vem as trincaduras, rachadura. Exatamente. Por quê? Porque não gastou no fundamento, não gastou no alicerce, não gastou o recurso, não gastou o material que precisava, não fez da forma correta, e vai ter depois de sabor. E Jesus, ele no Sermão da Montanha, ele aborda a respeito dos fundamentos, mas ele dá uma roupagem de uma história tão bonita que tem um paralelo muito próximo da história dos 3 porquinhos. Olha o que Jesus diz assim: todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu,
porque foram edificadas sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Vamos orar? Fecha teus olhos. Pai, nós estamos reunidos no teu nome para cultuar o Senhor. Te adoramos, te entronizamos nos nossos corações, na nossa casa, sim, meu Deus, nos nossos relacionamentos. É verdade, te damos Pai. primazia, tu és primeiro, Sim, Deus Senhor. primeiro na nossa vida. E agora, Deus, nós queremos ouvir a tua palavra, Sim, meu Deus. tua voz, palavra que traz direção, que traz revelação, que Amém. traz instrução, Amém. transformação. E que isso aconteça nessa noite, na vida de cada um de nós. Que não sejamos meros ouvintes, mas que possamos nos levantar depois dessa live e sermos praticantes. É verdade, meu Deus. Que esse é o propósito do Senhor nessa Amém. noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, olha que história, né, de Jesus. Ele fala de duas casas, uma construída na areia, a outra na rocha. Ele fala que o que construiu na areia é insensato ou tolo, o que fez na rocha ele chama de prudente. E ele diz que todas as duas casas, elas estão na terra, no planeta Terra, e sujeita a ventos, a chuvas, a vendavais, estão sujeitas. E ele diz que isso tanto sucede a uma quanto a outra, mas que aquela que foi construída na areia, que não tem fundamento, vai ruir e vai trazer grande prejuízo para quem fez. Enquanto que a casa que foi construída na rocha, vai vir o vento, o rio vai aumentar as águas, a tempestade, a chuva vai aumentar, mas ela não vai desmoronar, porque ele fala que aquele construtor que gastou mais tempo, que fez o mais difícil, ele construiu, né, na rocha, ele foi sábio, ele foi prudente. Amém? E a gente olhando de uma forma bem simplória, né, o que aconteceu na história dos três porquinhos, né? A gente vê, eles sabiam da existência do lobo, eles sabiam que eles precisavam de um lugar que os protegesse, para eles se esconder dele, né? Porque o propósito dele era devorá-los. E eles fazem uma casa muito rápida de palha, né? E entram e se acham protegidos. Mas o sopro, né, do lobo, a historinha diz que a casa desabou. E eles então conseguiram escapar e correram e falaram: nós vamos fazer uma casa de madeira. E fizeram uma casa de madeira e o lobo também soprou e a casa caiu. E aí agora eles fizeram uma casa de pedra, de alvenaria. Sim. E o lobo veio e o lobo... Sabe, tem tudo a ver com o que Jesus está falando no Sermão da Montanha para essa multidão e para os seus discípulos. Ele está falando de fundamento, 2 fundamentos. E que eu preciso... E interessante que ele vai falar disso, e ele começa dizendo assim: todo aquele que ouve, né, e pratica essas minhas palavras. Então você está ouvindo hoje, é um conselho. Ele está dizendo: olha, seja sábio, não seja insensato. E eu quero pensar aqui nessa história, nesse conto de Jesus, né? Nós sabemos que em todo tempo, seja no casamento, pastora, seja na vida dos filhos, seja nossa vida profissional, nós estamos sujeitos a todo dia, a ter um dia mau, a ter um dia difícil, o dia da tempestade. Por exemplo, nós dormimos no dia 19 de março, com o mundo, com o Brasil, né? Todo mundo vivendo normal. Sim. E nós amanhecemos o dia 20 de março, que o normal não era mais normal. Sim. Tudo saiu do trilho, o vento veio, todo mundo ficou em casa naquele primeiro instante, igreja fechou, comércio fechou, escola fechou, ninguém tinha preparado nada para aquilo. Exatamente. E a tempestade veio.
que a gente ouvia falar que estava acontecendo nos outros países. Mas não acreditava. Mas não acreditava que isso ia chegar até nós. E a Bíblia avisava a gente. Falou, olha, vai ter dor de parto, vai ter pandemia, vai ter dor, vai ter... E a gente acha que nunca vai chegar. Então eu não me preparo, eu não faço fundamento. Por exemplo, hoje, depois de tantos terremotos que o Japão sofreu e que teve grandes destruições de propriedades, de casas, de prédios e de patrimônios, e muita gente morreu, quando eles vão construir agora, sim, eles fazem praticamente as suas casas com amortecedores, que tem um sensor sísmico, que ele tem ele é flexível a qualquer tremor, para evitar ser pego de surpresa. Por quê? Porque ele ouviu, viu e aprendeu e modificou o fundamento. E é disso que Jesus está falando. Mas eu quero abordar aqui para nós nessa noite as seguintes questões, né? Jesus, ele está falando de casa, aquele que constrói a sua casa, né? Ele está falando que tem dois tipos de casa. Uma que quem faz é o construtor sábio e a outra é o construtor insensato. E ele fala que tem as tempestades. Mas a grande questão é, como podemos construir de modo a ser capaz a suportar as tempestades? Como vamos identificar as casas? E eu queria trazer essa conotação de Jesus de casa para nós aqui, para você que está nos vendo, para a nossa vida pessoal. Sim. Nós somos uma casa. Sim. Onde é morada do Espírito Santo, é templo de Deus, onde nós temos sonhos, onde nós projetamos toda a nossa existência, nosso casamento é uma casa, nossa família é uma casa, né? Então, essa casa, né? Mas ela vai enfrentar dificuldade. Hoje talvez um ventinho, amanhã um vendaval, de repente um terremoto, né? E nós vamos experimentar na jornada altos e baixos. Uma hora o rio sobe, outra hora o vento sopra, outra hora a chuva que é forte, né? E sobre que base nós estamos construindo a nossa vida? Qual o alicerce da minha vida, da sua vida? Né? Qual é? Então, a grande questão, a pergunta que Jesus deixou, e ainda falou assim, quem tem ouvidos ouça, né? Ele está dizendo o seguinte, que a questão é, eu quero ser um construtor sábio ou tolo, insensato? Né? E o que vai definir se eu sou tolo ou se eu sou tolo ou se eu sou sábio, né? Ou insensato ou prudente? O que vai definir? Sabe o que vai definir? Na hora da tempestade. Porque Jesus, contando essa história, o que construiu na areia e o que construiu na rocha, até o dia ruim, a tempestade chegar, as duas casas estavam lá, edificadas, de pé, nada tal, pareciam iguais. Então aquilo que é o fundamento, que é o alicerce, que é o que está escondido, só vai aparecer no momento ruim, no momento da dificuldade, no momento da tempestade, no momento do terremoto, né? E eu queria abordar um outro viés também. Eu queria pensar nas tempestades. Tempestades são ameaças ao bem-estar. E tem o bem-estar literal que Jesus falou, né? Terremoto, furacão, inundação, vento forte, né? Que pode vir tirar tudo que a gente possui. Até mesmo morrer alguém. A gente morrer alguém da família, né? Num terremoto, numa tempestade, num rio que transborda. Mas também tem, né, a tempestade figurativa, que é a doença, que é a morte de alguém, seja por idade ou de repente, né? Os revés financeiros, o desemprego, né? A perda da saúde, a perda das posses da família. E tem a pior de todas as tempestades. E aqui eu queria que você não só escutasse, ouvisse. A pior tempestade, a do final da vida, que é a morte e o juízo. Hebreus 9:7 diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo.
Romanos 2, de 4 a 6, está escrito assim: ou desprezarás tu as riquezas da tua benignidade e a paciência e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber. E aí ele vai falar qual que é o verdadeiro teste da nossa casa, da nossa vida, esse último final, que aí não dá tempo de correr lá, não, peraí que eu vou mudar o alicerce. Não tem como. Não tem como. 2 Coríntios 5, 10 e 11, presta atenção, meu irmão, porque todos quem é? Eu e você, todos, devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Aleluia. Entende? Então, tempestade, tem a tempestade da natureza, que é os ventos, os rios, os terremotos, tudo que a natureza pode provocar. Tem as tempestades que afetam o nosso corpo. Às vezes afeta só eu, só a minha casa, mas meu vizinho, não tem ninguém doente lá, ninguém perdeu o emprego. Sim. Mas me afetou. Tem essa tempestade. Agora tem aquela tempestade que é para todo mundo, né? O dia do juízo final, aqui, o dia que nós vamos comparecer diante do tribunal, né, de Cristo, para prestar conta das nossas obras, das palavras que falamos, da nossa vida. E nesse dia, se nós não tivermos o fundamento, quem é o fundamento? A rocha, quem é a rocha? Cristo. E se eu não tenho Cristo, que é aquele que me redimiu, aquele que foi na cruz, que pagou a minha dívida, que escreveu meu nome no livro da vida, essa tempestade eu vou rodar. Eu não tenho acesso à vida eterna, não tenho acesso a morar na eternidade com o Pai, com Jesus. Porque a tempestade veio e eu não construí esse fundamento. Esse fundamento, eu tive várias oportunidades, e uma hora é porque eu sou muito jovem, outra hora é porque eu estou com pressa, outra hora é porque isso é religião, outra hora é porque isso... Não, querido, Jesus, ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Maria não pode te levar, o Santo Antônio não pode te levar, o pastor Humberto não pode te levar, o Papa não pode te levar, o bispo lá da Universal não pode te levar. O caminho é uma pessoa, é Jesus. Aleluia. A vida é uma pessoa, é Jesus. A verdade é uma pessoa, é Jesus. Aleluia. Cristo. Glória a Deus. Então, se eu não tenho esse fundamento na minha vida, no pior dia, no dia que não dá mais tempo, lembra da parábola das 10 virgens? As 5 imprudentes? Aqui Jesus está falando do imprudente, do insensato, não está preparado, e aí é pego, e aí não dá tempo mais de ter azeite na lamparina, não dá tempo mais de ter o alicerce, o fundamento, porque rejeitou a rocha a vida inteira, rejeitou Jesus Cristo como Senhor, o único Senhor e Salvador da sua vida. Essa tempestade, talvez a tempestade, pastora, do terremoto, veio e destruiu a casa, a gente refaz. Demora, mas a gente consegue. Vem uma doença, você luta, tal, recupera, faz fisioterapia, toma remédio, ora, refaz. Você perdeu o emprego, você vai passar, né, o viés, mas a outra porta abre e a provisão vem. Mas essa última tempestade, a derradeira tempestade, e essa não é exclusiva nem minha, nem sua, nem de ninguém, é para todos. Todos os homens comparecerão diante do tribunal de Cristo no dia da sua ira. Aquele dia, se eu não tiver o alicerce, se eu não tiver a minha vida, se eu não entreguei a minha vida, se eu não centrei a minha vida, eu não tenho o Senhor, a minha vida não está em Cristo, naquele dia, essa tempestade vai me sucumbir, e eu vou ter a morte definitiva. Entende, irmão? É o que Romanos fala, mas segundo a tua dureza do teu coração, impenitente. Olha bem,
Entesoura ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. Né? Todo dia você vai entesourando. Todo dia, vai endurecendo, né? Vai endurecendo o coração. E a gente faz sem perceber, pastora. Exatamente. Porque a gente fala assim, amanhã eu vou. Exatamente. Amanhã eu faço. Eu sou muito jovem. Eu preciso ganhar dinheiro primeiro. Eu vou desfrutar dessas coisas primeiro. Sabe? Isso é bobagem, isso é religião. Não, meu irmão. Não é. Alicerce, todo alicerce, a gente não vê, não mostra para ninguém. Por isso a gente despreza. É verdade. Sabe? Tem construções aí que aquela pessoa que construiu foi tão cuidadosa que tem construção que ele gastou mais no fundamento. Exatamente. Do que nas paredes e no que aparece. Porque ele não quer que a casa caia, ele não quer que ela tenha um reboque caindo, ele não quer que tenha uma rachadura na parede, ele não quer uma parede se movendo. Ele não quer chamar a atenção das pessoas, então, o que ele gastou está enterrado. Exatamente. Então, gaste os dias da sua vida plantando ela na rocha que é Cristo. Para que no dia da pior tempestade, a derradeira, aquela que não dá mais tempo de nada. Lembra das 10 virgens? As 5, né, imprudente, que só tinha aquela que estava na lamparina, as outras tinham a botija. O noivo chegou, elas entrou, e a porta se fechou e elas foram comprar. Só que quando elas voltou, a porta estava fechada e ele diz assim, acabou, não dá mais tempo. Sabe, aí não dá para construir o fundamento, não dá para construir, não dá para você plantar sua vida na rocha. Amém? Agora, como é que eu respondo às tragédias que revelam a qualidade da casa? Porque é a tragédia que vai revelar aonde que a minha casa está, aonde que a minha vida está. Obediência é a chave para enfrentar as tempestades. Jesus está falando, presta atenção, meu irmão, ser ouvinte apenas não é suficiente. Não, de forma alguma. A palavra, eu já falei isso, mas é pontual aqui hoje. A palavra ouvir no hebraico, no original, é chamar. Mas a palavra obedecer no hebraico, no original, também é chamar. Porque para Deus, no reino de Deus, Ele como um Pai soberano que soprou do Espírito que nos criou, Ele entende o seguinte: esse Deus que pode tudo, que criou tudo, que eu sei que Ele é esse ser, eu não nego isso, e que Ele quer o melhor para mim, e que Ele é meu Pai. Ele é inconcebível para Ele, por isso que ouvir e obedecer a mesma palavra, porque um pai espera o seguinte: ele dá um conselho, o filho não vai nem pensar a respeito do que significa aquilo, ele vai fazer. Então, Jesus está dizendo assim, que para a gente não ser só ouvinte, nós precisamos ser o quê? Praticante. O que é praticante? Eu vou obedecer, né? Tiago 1, 22 a 24, Tiago escreveu assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. É Jesus. Meu irmão, quando a tempestade chega, ela revela a qualidade do caráter do construtor. Exatamente. Se ele é sábio, se ele é imprudente. Não tem jeito de esconder, porque a casa vai cair, vai rodar. Eu preciso fazer o que a Bíblia diz, eu preciso obedecer. Aqueles que praticam são os que suportam as tempestades, porque suas vidas, casas são construídas sobre a rocha, uma base sólida. Tiago escreve algo tremendo no verso 25, nós lemos até o 24, eu quero ler o 25 agora. Ele diz assim, presta atenção, meu irmão: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Por que a lei perfeita da liberdade? Porque você não é obrigado a fazer. Exatamente, Ele nos deu essa liberdade. Olha bem, para nós escolhermos. Porém, aquele porém que atenta bem para a lei da liberdade e nisso persevera, né? Não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra,
esse tal será bem-aventurado. Bem-aventurado na sua casa, nessa casa, no casamento, na família, na vida familiar com os filhos. Você quer ser? Seja praticante da palavra. Aleluia, glória a Deus. Concluindo, irmão, realmente a nossa vida, as tempestades nós não temos como escapar delas, mas elas são literais, figuradas, tem a do último tempo. E a grande pergunta para nós hoje é: sobre que fundação, que tipo de fundação você está construindo a sua casa? Observe o que Jesus está falando, e a sua vida será sólida. Seja apenas ouvinte, e a sua vida será instável como a areia, porque Jesus é a base sólida da igreja. 1 Coríntios 3,11. Olha bem, porque ninguém é ninguém, nem no céu, nem acima do céu, nem abaixo do céu, nas profundezas, ídolos, potestades, ninguém, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aleluia. E agora, para a gente encerrar, 1 Pedro 2, de 4 a 6. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, Aleluia. sacerdócio Glória a santo, Deus. para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Jesus é a rocha. Ele é a solidez para a nossa vida, o fundamento para nós termos uma vida sadia, uma vida equilibrada. O título da mensagem, foi colocado aí, o chamatiz foi: construindo famílias que suportam tempestades. Nós vamos construir famílias, nossa família, se for na rocha. Na rocha, pode vir a tempestade que vir, seja da natureza, seja no físico de cada um de nós, seja na nossa partida ou no dia do encontro, juízo final, nós vamos estar na rocha. Amém. Jesus Cristo. Amém. Glória Aqueles a Deus. porquinhos, eles aprenderam, a lição ali é de fundamento. A palha foi uma construção provavelmente a mais rápida que eles fizeram. Mais fácil. E eles se iludiram, estamos protegidos aqui dentro. Exatamente. Ruiu. Quando a tempestade chegou, ruiu. Eles fizeram de madeira. Ruiu. Quando eles fizeram de pedra, ela suportou a tempestade. Sabe por quê, irmão? Olha bem, vamos pensar nos ingredientes dessa história. Eu falei que tinha um paralelo. A palha, eu planto lá a semente, eu vou lá, eu colho e eu faço a casa. Sim. A madeira, eu jogo a semente, produzo a árvore, eu vou lá, corto a madeira e eu construo. Exatamente. E a pedra, quem fez? Deus. De quem é a rocha? Todo altar para Deus não pode ser de tijolo, tem que ser de pedra, porque não tem a mão do homem. Aleluia. Então, quando a minha vida está nessa rocha, centrada em Cristo, estabelecida nesse fundamento, pode vir a tempestade que for, o nível que for. Aleluia. Em nome de E é Jesus. disso que Jesus está falando. Mas ele chama a atenção, o mais lindo é como ele abre, ele diz assim: todo aquele, isso inclui eu e você, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Depois ele diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Agora, tem um problema. No dia a dia,
na competitividade, na correria. Os dois caminham ao mesmo lado, ninguém percebe a diferença. Exatamente. Sabe aonde vai aparecer a diferença? No dia difícil, no dia ruim, no dia da tempestade, no dia do vento contrário. Exatamente. Aí, um fica em pé e o outro ruim. Os dois trabalharam, os dois se esforçaram, os dois construíram. E Jesus, então, ele conta isso para a multidão maravilhada no Sermão da Montanha. E diz, olha, vocês precisam ouvir, mas vocês precisam saber sair daqui e praticar. Exatamente. Então, irmãos, nessa noite, sejamos praticantes, filhos obedientes, e de edificar nossa vida, nossa casa, nosso casamento, a vida dos nossos filhos. Amém. Glória a Deus. Na rocha. Aleluia. Jesus Cristo. Glória a Deus. E aí nós seremos reconhecidos no mundo espiritual, nas regiões celestiais, chamados por Jesus, homens prudentes, homens sábios. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Que você possa se posicionar a partir dessa palavra, sabe? E construir na rocha não é fácil. Hoje, pastora, nós temos um tempinho aí ainda? Tem. Tempo? Hoje de manhã, eu estava só aqui, 19h40. eu fiquei muito impactado sobre, eu já tinha essa palavra, e eu estava lendo a história, uma parte da história da vida de Paulo, do apóstolo Paulo, e eu quero dizer o seguinte, antes dele, Saulo tinha estudado aos pés de Gamaliel, era um cidadão romano, era aplaudido pelas autoridades romanas, tinha uma vida boa, era reconhecido publicamente, não tinha problema nenhum. Sim. E achava que estava fazendo um belo trabalho de perseguir os cristãos, tanto que ele pedia carta para o imperador e ele perseguiu, ele viu a morte de Estevão, e ele estava se achando. Ele tinha um fundamento para a vida dele. Sim. Mas ele, naquela viagem para Damasco, ele cai no chão e ele ouve Jesus Cristo. Paulo, por que você me persegue? E Jesus então se revela para ele. E Saulo, que agora foi transformado em Paulo, daquele momento em diante, ele ia construir uma nova vida na rocha. E aí, ele não teve mais descanso. É verdade. E ele estava tão cansado de fugir, de apanhar, de sofrer perseguição, de enfrentar resistência, de dentro e de fora, para todo quanto é lado, que ele vai até Deus e diz, Senhor, alivia. E ele falou, não, minha graça te basta. Aleluia. Sabe? Mas ele estava agora construindo, e o fundamento é isso, irmão. O fundamento, ele não é prazeroso. Ele não é... Conversa com qualquer pedreiro, o que é fazer o fundamento, os alicerces, os baldrames de uma casa. Existe perseverança, existe persistência, exige longanimidade. Tudo. Exige tudo. Exige tudo. Exige tudo de você. Só que te sustenta. Sim. Sustenta no dia bom e sustenta no dia ruim. mal também. E você vai se alegrar, porque Amém. Construiu na rocha. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Deus te abençoe. Graças a Deus. Você que quer deixar seu pedidinho de oração aí, pode escrever para nós. Se você tem alguém que está precisando de oração, porta de trabalho, para ser aberto, você que se encontra aí, né, preocupado, ansioso, vamos lançar sobre a cruz, vamos lançar sobre Jesus. Eu quero entregar a todos os empresários, Sim, ó Deus. Quero entregar a Arteforma, a Vivarte, a Bela Ótica, a Vila Shop, BM Brasil, Daniel Reis Batista, de Fiorena, Fernando Castaldini, Fernando Chilionato, Festa Magia, Flávio Júnior, Nove Laser, Carol Ribeiro Salão, Marcelo Revestimento de Interiores, Paulo César Rodrigues, Protec Fran Soluções Agrícolas, RN Multimarcas, Rafael, Rede Japa Açaí, Rose Andrade Salão, Deixo Franca, Ultragás, Ana Doroteia, Valcoro, Vencer Imóvel,
IVTI, Empreendimento Imobiliário, e todas as nossas autoridades que foram constituídas. E eu quero colocar toda a família Ágape também, toda a família Ágape diante do Senhor. Nós entregamos a Deus, sim, ó Deus, para que o Senhor possa encher-nos do Espírito Santo, desenvolvendo ali os talentos, os dons que cada um tem, que cada um recebeu, para usar, para construir as suas vidas, sua casa na rocha, que é Cristo Jesus. E todos aqueles que precisam, né, de oração, nós vamos colocar e entregar a sua vida também. E agradecer a Deus por essa palavra tão maravilhosa, por essa palavra tão abençoada que o Senhor nos deu, esse exemplo, né, da historinha dos 3 porquinhos, né, que esse seja a nossa historinha para nós contar, construindo as nossas vidas assim. Vamos adorar o Senhor, depois logo após nós já oramos e vamos encerrar, amém? Aleluia. Glória a Deus. Ouça essa canção com o seu coração, meu irmão. Deus é um Deus geracional. Ele, quando olha para você, ele vê uma nação. Que o Senhor te abençoe. Essa é uma palavra que Deus deu para Moisés e Arão para liberar sobre a vida do povo. Que conceda sua graça e te dê paz. Aí na sua casa, irmão, coloca a mão na cabeça um do outro, deem as mãos e cante um para o outro. Libera sobre ele. Marido libera sobre a esposa sobre o marido, pai sobre filhos, irmãos um com o outro. Libera a bênção sacerdotal. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti. Conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Glória a teu nome, Senhor. Somente a ti, Senhor, nós tributamos a glória, a honra e o louvor que é devido. Somente a ti, ó Deus Todo-Poderoso. Somente tu és a nossa rocha. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos. Amém. E os filhos dos teus filhos. Glória a Deus. Que a Aleluia. bênção se Sim, que assim derrame seja, Senhor. até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás e diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, a entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. Amém. Você pode cantar amém aí? Você pode glorificar a Deus, Ele é fiel. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Irmãos, essa canção
ela é baseada nesse texto, né, de Números, capítulo 6, a bênção sacerdotal. Olha que coisa linda. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. Aleluia. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém, o Senhor sobre ti levante o rosto, aleluia, e te dê a paz. Amém, assim Senhor. porão o meu nome sobre os filhos de Israel, Aleluia. e eu os abençoarei. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, uma instrução de Deus para Moisés e Arão de liberar isso sobre os filhos de Israel. E hoje essa responsabilidade Ele está dando para mim e para você. Amém. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento tão precioso. Muito obrigada porque nós cremos nisso, Pai. Nós cremos na bênção do Senhor, Pai, na Tua fidelidade. E nós vivemos por amor a Ti, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Fique conosco, Pai, nos abençoe. Até na quinta-feira, se Deus assim permitir, às 20 horas, nós estaremos juntinhos novamente com o nosso culto presencial e também através da live. Fique com Deus, que Deus abençoe. Um grande beijo no teu coração. Tchau, Fernando. Tchau, Laurinha. Tchau, Andressa. Deus nos abençoe. Até quinta, se Deus quiser.